todos, quero saudá-los com a paz de nosso Senhor. Hoje é dia 26 de setembro de 2021, estamos dando início à nossa escola bíblica dominical. Vamos dar início lendo um trecho da palavra de Deus, que vai ser a referência bíblica da nossa reflexão desta manhã. Gênesis capítulo 3, versículo 1, até o versículo de número 6. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6. Quero agradecer a presença dos irmãos, das irmãs em companhia conosco nessa manhã de domingo. Diz a palavra de Deus o seguinte: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Muito bem, então daqui a pouquinho nós vamos estudar essa referência bíblica e vamos analisar a estratégia de Satanás para levar uma pessoa a cometer pecado contra Deus. Muito bem, na sequência nós vamos cantar um hino esta manhã. É o hino de número 39 do Voz de Melodia, Castelo Forte, número 39. A letra está à disposição dos irmãos nos comentários. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos impedidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Muito bem, daqui a pouco vamos cantar as duas últimas estrofes deste hino. Eu queria compartilhar com você a nossa agenda da semana, né? Todos os domingos pela manhã, como está acontecendo agora, nós temos a nossa escola bíblica dominical, às 10 horas da manhã, e com transmissão online pelo Facebook. E assim faremos até que tenhamos condições de que nós que estamos nos reunindo
em pontos de pregação, possamos nos reunir na igreja, que está aí em projeção para ser construída, né? Uma vez a igreja sendo construída, nós vamos remanejar o culto para esse local e teremos então os cultos presenciais, embora ainda faremos as transmissões. Também nos domingos à noite, às 18h30, nós nos reunimos também em pontos de pregação, só que aí no domingo à noite é permitido a companhia de irmãos em Cristo em culto presencial. Então, domingo à noite o culto é presencial no ponto de pregação e também com transmissão online. Às quintas-feiras nós temos nosso culto de oração, também no ponto de pregação, às 19h30. É culto presencial e também online. Lembrando que a partir da semana que vem, que já é outubro, o culto de oração que ocorre às quintas-feiras, nós vamos fazer um remanejamento para as quartas-feiras. Então, o culto de oração passará a ocorrer a todas as quartas-feiras, às 19h30. E também aos sábados, às 14h, nós temos uma atividade aqui no ponto de pregação, aqui no Aratinga, com as crianças do nosso bairro, as crianças que são filhos também dos membros da igreja, para uma atividade voltada para elas, com o fim de que elas conheçam o nosso bom Deus e o Deus venha convertê-las, tá bom? Então, essa é a nossa agenda da semana. Vamos cantar então a terceira e quarta estrofe do hino Castelo Forte. Se nos quisessem devorar demônios não contados, não nos podiam assustar e somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sei que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Muito bem, obrigado Juliana, Deus te abençoe. Muito bem, na sequência aí vamos estudar então a palavra de Deus dessa manhã, na nossa escola bíblica dominical. Hoje nós vamos estudar sobre as estratégias de Satanás, a maneira como ele age, a maneira como ele seduz, a maneira como ele nos manipula, a maneira como ele nos engana. Pedro, o apóstolo, disse o seguinte, que o diabo ele anda ao derredor, como leão bramando, procurando a quem possa devorar. Então hoje pela manhã nós vamos ler a primeira ocorrência que demonstra a maneira como ele age. Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 6. Vamos fazer novamente a leitura, Juliana vai me ajudar. Gênesis capítulo 3, se você tem uma Bíblia próxima a você, fazemos questão que você confira o texto com o texto que leremos. Gênesis 3, de 1 a 6. Começo a ler. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher:
Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Vamos curvar nossas cabeças, vamos fechar os nossos olhos e vamos clamar a Deus que Ele nos abençoe. Senhor, nós lemos a Tua palavra, ela é a regra final de conduta. Ela, as Escrituras, é a regra final de fé para a vida cristã. Oramos ao Senhor que nos fale ao coração, que a Tua palavra, Deus, nos oriente do modo como devemos viver e principalmente nesse assunto, a observar o modo como Satanás, o diabo, o opositor de nossas almas, ele age. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem. Esse texto demonstra como Satanás, ele age para destruir as nossas vidas. E você vai ver que essa estratégia, ela é construída através de alguns passos que ele dá. E o primeiro passo que o diabo dá nessa sua estratégia para nos destruir, nós temos que entender que o diabo ele é mentiroso e manipulador. Você nunca pode tirar isso da sua leitura que você faz biblicamente a respeito dele. Ele é mentiroso e manipulador. O primeiro passo que ele fez para tentar destruir a Eva foi exagerar. Isso que ele faz. Ele exagera na leitura que ele fez da ordem do Senhor, e ele fez isso de propósito. Então, o primeiro passo que ele dará para nos seduzir a pecar, ele vai exagerar. Gênesis 3, versículo 1. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Veja o que ele faz. Ele trouxe uma suspeita, ele fez uma pergunta com um ar de suspeita, ele manipulou a palavra do Senhor, ele manipulou as orientações do Senhor. O primeiro contato que ele tem com a Eva, ele lança uma dúvida. Ele lança uma dúvida, uma pergunta capciosa. E a pergunta que ele faz traz consigo um tom de exagero. Saiba, os irmãos, que exagero é uma forma de mentira. Todas as vezes que você pega um fato, todas as vezes que você pega um relato, uma orientação, você a manipula, exagerando ela, maximizando ela, aumentando, você está distorcendo a verdade. Quando exageramos, seja no que for, você está tendo algum motivo por detrás daquela intenção. Né? Todas as pessoas que fazem uso desse subterfúgio exagerando, essa pessoa está com algum interesse maligno por detrás. Talvez você já fez isso, exagerou, né? Na tentativa de criar algum resultado, na tentativa de provocar algum resultado. Pessoas manipuladoras, elas fazem isso. Adivinha de quem essas pessoas aprenderam? Eles aprenderam de Satanás. Gênesis 3, versículo 1. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Veja, irmãos, analise comigo. Foi isso que Deus falou para Eva? Olha como ele aborda a Eva. Não foi isso que ele
Deus, o Senhor, falou para Eva. Veja a orientação que Deus disse a Eva. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Veja o que Deus falou. Gênesis capítulo 1, versículos 16 e 17. Juliana, leia para nós. Fez Deus os dois grandes luzeiros. Oh, desculpa, não é capítulo 1, é capítulo 2. Deixa eu ver. Isso, Gênesis 2, 16 e 17. E lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ok? Deus disse essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Satanás vem e diz o seguinte: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Veja, Satanás, quando ele vier tentar você, ele poderá agir dessa mesma maneira, com a intenção de levá-lo a compreender uma forma distorcida daquilo que Deus falou. Uma das estratégias de Satanás é que você não compreenda o que Deus está falando. Por isso que talvez em muitas igrejas há tantas distrações. E nós temos que eliminar essas distrações que acontecem na igreja. Por quê? Porque Satanás pode usá-las a fim de que o seu servo não preste atenção, não entenda o recado na íntegra. Por isso que nós prezamos tanto por uma interpretação correta das Escrituras, deixando de lado o seu alegorismo, a sua espiritualidade, porque tem algumas pessoas que alegorizam, espiritualizando, trazendo um conceito, uma interpretação particular de um texto bíblico. Isso é muito perigoso, porque essa interpretação poderá levá-lo a um sentido diferente daquele pretendido pelo próprio Deus. E quando alguém pega um fato, uma orientação e distorce, aquilo que você compreende não é a verdade, você compreendeu uma outra verdade. E nós temos percebido pessoas, às vezes até com uma fome de justiça, uma fome da verdade, mas eles frequentam igrejas, eles ouvem pessoas que distorcem a verdade. Se você ouve uma verdade distorcida, uma fake, logo você está sendo induzido ao erro por pessoas que têm algum interesse particular em levá-lo para uma outra direção. Satanás faz isso, por isso que a Bíblia diz que ele é sagaz. Sagacidade é uma habilidade inteligente de manipular. Satanás, ele conhece, ele entendeu o que Deus falou. Ele entendeu, porque para que você manipule, você tem que entender o fato. Ele não queria que Eva entendesse e fizesse aquilo que Deus falou, então ele pega essa verdade e ele a manipula, ele a distorce. Satanás sabia exatamente o que Deus havia proibido, mas ele exagerou. E por que ele exagerou? Porque no fundo, ele quer nos confundir sobre as verdadeiras intenções de Deus. Ele distorceu, né? É verdade que Deus proibiu vocês de comer de todas as árvores do jardim? Irmãos, isso acontece quando alguém quer criar uma confusão no coração das pessoas. Inclusive, nós temos percebido, essa tem sido uma das estratégias de algumas emissoras de televisão, não é verdade? Elas pegam um fato, elas pegam uma palavra, elas pegam uma imagem e elas distorcem, muitas das vezes exagerando ela, para levá-los a uma compreensão incorreta dos fatos. E as pessoas exageram para confundir mesmo, né? Para manipular o resultado. O interesse é que Satanás
queria desviar a atenção da Eva, né? Ele queria desviar a atenção da Eva. E como que você faz para criar uma distração? Você maximiza um fato. Aí os olhos da Eva foi tirado da única proibição que Deus havia dado. Deus deu uma única proibição. Satanás conseguiu. Ele logrou êxito. Ele tirou a atenção da Eva da única proibição que Deus havia dito, né? Havia 1 milhão de coisas que Eva poderia fazer no jardim, mas agora a sua atenção se concentrava na única coisa que ela não podia fazer. Por isso que esse passo se chama exagerar na proibição. Você já ouviu a frase, o que é proibido é mais gostoso? É uma armadilha. E por que não é mais gostoso? Isso nos leva ao segundo fato. Ao segundo passo da sua estratégia para fazer Eva cair em pecado. O segundo passo que Satanás dá em sua estratégia, lembre-se de uma coisa, ele é mentiroso, ele é manipulador. O segundo passo, ele removeu as consequências. Ele removeu as consequências. Satanás preparou o meio de campo. Ele estava preparado para fazer com que Eva caísse em sua armadilha. Eva, irmãos, a princípio, ela sabia muito bem das consequências de comer o fruto proibido. Deus havia falado a ela, né? Gênesis capítulo 2, versículo 17. Qual era a consequência de comer o fruto proibido? Ela sabia, mas Satanás remove as consequências caso ela comesse do fruto proibido. Gênesis 2:17, Juliana. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ok, agora vai para Gênesis, Juliana, 3, versículo 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Continua. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Eva sabia. Gênesis 2:17 fala exatamente as palavras do Senhor. Gênesis 3, ela está respondendo a Satanás quando ele a indaga a respeito da proibição. Ela sabia. E qual seria a consequência dela comer do fruto proibido? De acordo com o texto bíblico, seria a morte. Ela sabia. Mas Satanás, o que foi que ele fez? Com sua sagacidade, essa habilidade, inteligência. O que ele está fazendo aqui, meus irmãos? Ele está removendo as consequências. Deus falou, se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente, olha a força da expressão, morrerás. Eva, quando responde nessa primeira resposta com Satanás, ela falou, nós morreremos. Aí vem Satanás e vai dizer o seguinte, é certo que não morrereis. Satanás por conta, ele remove as consequências. Irmãos, a humanidade nos dias de hoje tem aprendido com Satanás essa mesma estratégia. Nós temos visto pessoas cometerem pecado, sabendo que aquilo ofende a Deus, que vai contra as palavras de Deus, e eles dizem assim, mas não vai dar em nada. Eu posso mentir, eu posso manipular, eu posso maltratar, eu posso xingar, eu posso roubar, eu posso furtar, eu posso agredir pessoas, eu posso agredir meus pais, eu posso ser infiel com a minha esposa, eu posso desacatar a autoridade, eu posso difamar pessoas, eu posso matar pessoas, não vai acontecer nada. Eles aprenderam com Satanás que não há consequências. Esta é o segundo passo que Satanás dá
em sua sedução. Primeiro, ele exagera para tirar o foco dos cristãos em relação à verdade. Ele exagera algo. O segundo passo, ele remove as consequências. Deus falou, se você comer, você vai morrer. Aí vem Satanás e diz, se você comer, você não vai morrer. Ele disse, em outras palavras, para Eva, que as consequências do pecado não seriam tão ruins assim. A jogada que ele fez, irmãos, foi colocar Deus numa posição como se Deus fosse um dissimulado. Ou seja, ele falou uma coisa, mas não é bem assim. Uma pessoa dissimulada, ela é assim. Ela fala uma coisa, mas ela não fala tudo o que ela quer, né? É assim uma pessoa dissimulada. Satanás está colocando Deus nessa posição. Ele é um dissimulado. Ele falou o seguinte, ó, se você pecar, você vai morrer. O salário do pecado é a morte. Lá em Romanos 6, versículo 23, Paulo falou assim, o salário do pecado é a morte. Aí vem Satanás e fala assim, não, mas não é bem assim. O salário do pecado não é a morte. O salário do pecado é a morte ou o salário do pecado não é a morte? Veja, como ele, Satanás, age. É como se ele fosse o detentor da verdade e Deus, o mentiroso. Ele distorceu. Ele conseguiu novamente chamar a atenção da Eva. Só que agora, Satanás faz com que Eva tire os seus olhos do Senhor e coloque os seus olhos em sua proposta. Porque agora ele vem com uma proposta. Não é assim que acontece conosco? E quantas são as pessoas que agem dessa mesma maneira, né? Pecado não é tão ruim assim. Não tem problema eu beber. Todo mundo bebe. Não tem problema eu abandonar meu casamento. O amor muda. Não tem problema eu mexer com coisas duvidosas. Eu cuido da minha própria vida. Bem, aquilo que eu estou fazendo não tem nada a ver. Todo mundo faz. Satanás remove as consequências e as pessoas estão falando isso hoje em dia. Por isso que Martim Lutero, quando ele escreveu Castelo Forte, uma das expressões é que ele é um gênio do mal. Ele exagera na proibição e depois removeu as consequências. Quem você acha que Eva iria ouvir? Deus ou Satanás? Pois bem, nós vamos para o terceiro passo dessa estratégia de Satanás em fazer com que Eva pecasse contra o Senhor. O terceiro passo foi o seguinte, ele dá um novo rótulo ao pecado. Lembre-se de uma coisa, Satanás ele é mentiroso e manipulador. Sabe o que ele fez com o pecado? Ele dá um novo rótulo. É como se ele dissesse que o pecado agora é uma grande oportunidade. Quando alguém está flertando com algum pecado, imaginando o pecado, ele vê essa pessoa que está sendo seduzida pelo engano, ela vê aquele pecado não como um pecado, algo que ofende a Deus e que vai matá-lo. Não. Ele está tão encantado com o pecado, ele está tão seduzido que ele vê aquilo como uma nova oportunidade. É assim que Satanás age, meus irmãos. Ele dá um novo rótulo ao pecado, só que isso tem um problema. Veja o que disse o profeta Isaías no capítulo 5. Lembre-se que se você notar, as grandes emissoras televisivas, elas fazem a mesma coisa. É diabólico. Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías capítulo 5. Esse texto você deveria sublinhá-lo e colocar na contracapa da sua Bíblia. Escrever. Isaías 5, versículo 20. Juliana. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade,
põe o amargo por doce e o doce por amargo. O que o profeta Isaías está falando aqui em Isaías capítulo 5, versículo 20? Você escreveu na contracapa da sua Bíblia? Muito cuidado. Muito cuidado em chamar o que é mal de bem. Muito cuidado em chamar o que é bem de mal. Chamar o que é luz, trevas, e o que é trevas, luz. Muito cuidado em chamar o que é amargo de doce. E o que é doce de amargo. E por que eu digo muito cuidado? Porque a sentença de Isaías começa com uma expressão de juízo. Ai. Ai daqueles. E Satanás, assim como muitas outras pessoas que são seus discípulos, eles agem dessa maneira. Eles dão um novo rótulo ao pecado. Aquilo que Deus fala é ruim. Não presta, não serve pra gente. É como se o Criador errasse em nos dizer aquilo que é melhor para suas criaturas. Que é melhor para o meu casamento, que é melhor para a minha relação com o próximo, que é melhor para a minha relação com a minha igreja local. Não, tudo que Deus fala agora é mentira. Tudo que Deus fala agora é piada. Não, quem tem razão é o diabo. O que o diabo fala é certo. O que essas pessoas manipuladoras e mentirosas falam, isso é verdade. Ai dessas pessoas. Eles estão agindo da mesma forma que o diabo. Veja como o diabo ele vai inverter as coisas. Ele vai manipular a palavra de Deus. Muitos falsos profetas estão espalhados em igrejas que levam o nome de Jesus. E eles estão sob esse espírito do engano, mentindo para as pessoas. E as pessoas estão acreditando. Mas você pensa, mas como que é que elas acreditariam? Eva acreditou. Milhões de pessoas têm acreditado em falsos profetas. Eles pegam a palavra de Deus, eles exageram o mandamento, eles exageram uma proibição, eles fazem isso de propósito. Foi pensado, gente. Não foi ingenuidade. Eles removem as consequências daquilo que Deus falou e mais. Aquilo que Deus falou sobre pecado, eles dizem assim, não é pecado, é uma grande oportunidade. Gênesis 3, versículo 5, veja como Satanás rotula o pecado. Gênesis 3, 5, Juliana. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Veja, ele coloca palavras na boca de Deus. Porque Deus sabe. No dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus. Olha que oportunidade. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui Satanás lança uma dúvida na mente da Eva, dizendo que a razão pelo qual Deus a proibiu é porque Deus não queria que eles fossem conhecedores como ele. Deus o é. Sabe aquele negócio sujo que muitas pessoas fazem de destruir a reputação de alguém para alcançar vantagem sobre ela? Porque às vezes o que acontece? Uma pessoa, ela é respeitosa, uma pessoa, ela é dedicada, aí tem alguém que tem uma aversão contra essa pessoa, né? Porque uma coisa que eu tenho aprendido, inclusive no ministério, que não são os meus defeitos que mais machucam os meus inimigos, são as minhas qualidades. As tuas qualidades ofuscam, machucam muito mais quem tem inveja de você do que os seus defeitos. Satanás não tem como pegar Deus. Então o que ele faz? Ele tenta destruir a reputação de Deus. Deus não quer que você seja feliz. Deus não quer que você desfrute do melhor da terra. Deus é melindroso.
Deus não está interessado no seu bem-estar, porque se Ele tivesse, Ele te daria muitas oportunidades. Por isso que Ele está proibindo você de comer daquele fruto. Porque Ele sabe que se você comer, você vai ser conhecedor como Ele. Ele não quer isso. Então Satanás, ele para alcançar uma vantagem, ele tenta destruir a reputação de Deus, como se Deus tivesse uma intenção ruim em relação ao bem-estar da Eva, em relação ao bem-estar de Adão. Dando ao pecado um novo rótulo, aqui, veja, aquilo que era pecado e iria gerar morte, agora se tornou um objeto de desejo, uma ambição. Agora temos aqui uma cobiça. E mais precisamente uma grande oportunidade. Satanás conseguiu mexer e estimular o coração da Eva, dizendo que aquilo que ela não deveria fazer, ou seja, comer do fruto, de fato era o que lhe faltava para torná-la uma pessoa realizada, uma pessoa feliz, uma pessoa completa. E ela estava ansiosa para o conhecimento. Nossa, eu serei conhecedora como Deus, do bem e do mal. O texto diz que Eva falou, eu quero entendimento, eu quero esse conhecimento, eu quero, olha a ambição, olha a cobiça, eu quero ser como Deus. O comer do fruto teve um novo rótulo, uma tremenda oportunidade para o conhecimento. Não é assim que acontece conosco? Quando nós estamos caminhando para esse terceiro passo, em queda livre em relação aos nossos pecados, muitos pensam e falam assim, a igreja não me deixa aproveitar aquilo que eu tenho de melhor para aproveitar no mundo. Muitas pessoas entendem que alguém que frequenta uma igreja e é fiel a Deus, ele está desperdiçando a vida dele. Desperdiçando a vida dele, indo para os cultos, estudando a palavra de Deus. É um desperdício. É o que Satanás falou para Eva. Você está deixando de fazer aquilo que realmente iria fazer você feliz. E muitas pessoas, por causa disso, elas andam dizendo o seguinte, é verdade, então eu vou fazer do meu corpo o que eu quiser, eu sou dono do meu próprio corpo. Você é dono do seu próprio corpo? Não lestes as Escrituras? Você que é cristão, você tem a petulância de dizer que o seu corpo é teu? De onde você acha? Qual serpente falou isso para você? O seu corpo não é teu, não. Satanás falou isso para você e você acreditou. 1 Coríntios capítulo 6. Eu faço do meu corpo o que eu quiser. Você vai destruir sua própria vida. E às vezes, quando vir as consequências, muito provavelmente não vai haver solução. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Você que é cristão, você acha que seu corpo é teu? 1 Coríntios 6, 19, Juliana. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Repete a última frase. Que não sois? De vós mesmos. Está escrito isso mesmo aí, Juliana? Sim. Leia o versículo seguinte. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificar a Deus aonde? No vosso corpo. Você tem certeza que você pode fazer do seu corpo o que você bem quiser? Tome muito cuidado. Talvez você está caminhando para a sua própria autodestruição. Muitas pessoas falam assim, eu faço da minha vida o que eu bem quiser. Eu quero poder amar de todas as formas. Você pode amar de todas as formas? Não. Existem regras. Existem mandamentos. Existem preceitos. E eu posso ter um amor pecaminoso.
Eu posso ter um amor perverso. Ah, mas eu quero ser feliz. Eu quero poder fazer o que eu quiser. Bem, você pode fazer o que você quiser. Mas toma cuidado, porque ainda o salário do pecado é a morte. Deus, ele separou, olhando para Adão e Eva, como eu já havia dito, havia no jardim um ambiente perfeito, sem as mazelas dessa vida, onde ela poderia fazer 1 milhão de outras coisas. Mas ela se concentrou apenas naquilo que ela não podia fazer. Muitas pessoas vivem assim. Elas podem ter 1 milhão de outras coisas para fazer, mas elas querem apenas aquilo que elas não podem fazer. E elas acham mesmo que ao fazer aquilo que elas não podem fazer, de fato, elas serão felizes. E quando elas começam a fazer, elas estão tão enganadas que elas acham que são felizes. Mas por quanto tempo? Muito bem. As pessoas, aos poucos, têm removido a realidade do pecado de suas vidas. Não se esqueça que Satanás é o pai da mentira. Irmãos, deixa eu me falar uma coisa. Deixa eu me falar uma coisa muito séria. Quando você aceita a mentira manipuladora de Satanás, achando que aquilo que ele está falando é verdade, deixa eu me falar uma coisa. É a mesma coisa você cair num golpe, achando que o marginal vai te devolver o dinheiro e vai te pedir desculpas. Você consegue imaginar alguém que dá um golpe? Não sei se você já foi, recebeu uma ligação, recebeu uma proposta, uma mensagem de e-mail, né? Clique aqui, você acaba de receber uma herança. Viu? Você acaba de ser contemplado num sorteio. Né? Ou como aconteceu recentemente, as pessoas raptando, né? Senhas do WhatsApp, se passa por pessoas do WhatsApp. Você acha mesmo que essas pessoas que são mentirosas, manipuladoras, que estão tentando te enganar, dando uma proposta que agora você vai ser feliz porque você ganhou, você achou agora a razão da sua vida. Você acha mesmo que essas pessoas vão dar aquilo que elas estão prometendo? Você acha mesmo? Uma pessoa que foi enganada, ela nunca vai receber de volta. Ela perdeu. Mas eu vou procurar os meus direitos. Você perdeu. Porque a pessoa que te enganou, ela nunca teve a intenção de te ajudar. O diabo, com suas mentiras, ele não tem a menor intenção de ajudar você. Muito bem. Quarto e último passo de Satanás agir para fazer uma pessoa pecar contra Deus. Satanás, ele não perdeu a oportunidade. E ele vai criar agora uma confusão mental. Esse é o quarto e último passo. Ele vai confundir a pessoa. Veja como ele logrou êxito no versículo 6. O versículo 6 demonstra que Satanás teve vitória sobre a Eva. Assim como Satanás tem tido vitórias sobre muitos servos do Senhor. Veja lá o que diz. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ela conseguiu. Ela conseguiu comer do fruto, porque Satanás a confundiu. Aquilo que era pecado, no começo, na perspectiva dela, agora não é mais uma oportunidade. Sequer é uma necessidade. Agora o pecado é algo agradável. É algo bom. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai daquele que chama o mal de bem e de bem de mal. Ai daquele que chama trevas luz e os que chamam luz trevas. Ai daqueles que chamam o amargo de doce e o doce de amargo. Ai
vai haver consequências. Vai haver juízo divino sobre essa pessoa. Eu acho isso interessante porque aquilo que era pecado, pelo texto bíblico, se tornou algo desejável, algo bom. A gente vê pessoas hoje mergulhadas em pecados, dos mais diversos. E você olha para essas pessoas e vocês podem até talvez se sentirem confundidos e achar que eles estão de fato felizes, realizados. A tentação, muitas das vezes, ela vem numa forma assim, algo bom, algo desejável, algo que apela para os nossos sentidos, algo que apela para as nossas paixões, algo que apela para os nossos apetites. Eva falhou, assim como nós temos falhado. Porque muitas das vezes compramos por causa da embalagem, sem averiguar o conteúdo. E nós nos esquecemos disso, que nós devemos verificar o conteúdo, talvez até antes mesmo da embalagem. Finalmente Eva deu o último passo. A árvore era desejável para dar entendimento. Ela engoliu a mentira do diabo, ela caiu na armadilha. Irmãos, o apóstolo Pedro, ele falou o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo é vosso adversário. Anda em derredor como leão que ruge, procurando a quem possa fazer feliz? Não. A quem possa devorar. Ao comer do fruto, ela estava afirmando sua crença, que Satanás estava muito mais interessado no seu bem-estar do que o próprio Deus. Deus, ele é a única pessoa interessada no seu bem-estar, na sua felicidade. Satanás nunca vai ter desejo de bom ao teu respeito. Nunca. Só o fato de vir dele essa insinuação, já sabe que vai dar errado. Como foi que Jesus agiu quando Satanás, no deserto, o visitou e o tentou no deserto? Você lembra? No Evangelho de Mateus capítulo 4, nós vemos Satanás agindo nessa mesma estratégia, dando esses 4 passos. Ele exagera na proibição, ele remove as consequências, ele dá um novo rótulo ao pecado, e ele diz que o pecado é uma grande oportunidade para conquistar algo que vai fazer você de fato feliz. Por que Jesus não caiu na cilada, na armadilha do diabo? Porque ele ficou apenas naquilo que Deus falou. Eva deveria ter ficado na orientação de Gênesis 2,17. Eu não vou mexer nas orientações. Gênesis 2,17 era aquilo que Deus falou: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque se comerdes dela, certamente morrerás. Ela deveria ter ficado. Interessante que uma das respostas que o nosso Senhor dá a Satanás foi a seguinte: quando ele fala para Jesus, transforme essas pedras em pães, porque Jesus estava jejuando há 40 dias e 40 noites, ele tinha fome. E Jesus falou assim para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Jesus, ele resume para nós como a gente vai ter vitória sobre as investidas nessa estratégica maligna de Satanás. Eu devo permanecer no ensinamento da palavra de Deus. Eu devo permanecer em obediência àquilo que Deus falou para eu fazer.
Pois bem, meus irmãos, hoje nós aprendemos sobre a estratégia de Satanás, os passos que ele dá para fazer com que o seu povo caia em pecado. Que você possa conhecer as Escrituras através de um ensinamento honesto, através de uma leitura honesta da palavra de Deus. Que Deus possa abençoá-los, que Deus possa guardá-los e que o estudo desta manhã tenha sido de grande valia ao seu coração. Agora são 10 horas e 45 minutos, nós estamos chegando ao final da nossa Escola Bíblica Dominical. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação, que Deus abençoe todos vocês. Nós nos encontraremos mais uma vez hoje às 18 horas e 30 minutos. O culto desta noite vai ser na casa do irmão Ian, que é um outro ponto de pregação. E lá também estudaremos um pouquinho a palavra de Deus. E nessa noite vamos estudar sobre o sofrimento. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham um bom almoço e uma boa tarde. Até breve.